Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos agora ao coração do texto dissertativo argumentativo, que são os parágrafos intermediários. Se a tese é o cérebro, os parágrafos intermediários eles se constituem no coração, aquele espaço primordial em que a análise e, por assim dizer, a correção do seu texto vai passar com um crivo maior, com uma importância maior. E aí é muito importante que a gente entenda e resgate algumas informações que a gente já fez aqui no transcurso das nossas aulas, tá certo? Os parágrafos intermediários, eles são apenas e tão somente a comprovação dos argumentos que eu citei no parágrafo intermediário. Então eu posso ter desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, ou eu posso ter desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e desenvolvimento 3. O que vai marcar isso aí? O desenvolvimento 1, eu vou trabalhar o argumento 1, o desenvolvimento 2, eu vou trabalhar o argumento 2, e se opcionalmente eu escolher fazer um terceiro argumento, eu vou ter um desenvolvimento 3, tá certo? E isso aí são os parágrafos intermediários, tá certo? Então, desenvolvimento 1, eu vou tratar do argumento 1 que eu citei lá na introdução. Show de bola? Vamos lá. Para que eu possa fazer um processo de coesão bem feito, e aí eu tenho que lembrar que a minha competência 4 fala dos aspectos argumentativos, recursos argumentativos, e um deles é a utilização dos conectivos. Eu tenho que entender que eu vou colocar um conectivo interligando um parágrafo anterior a este parágrafo que eu inicio, e vou colocar um conectivo entre os elementos do meu parágrafo e os elementos do meu parágrafo. Ou seja, eu não posso fazer um período só, eu vou dividir o meu texto em 2 ou 3 períodos, vou dividir o meu parágrafo em 2 ou 3 períodos, para que eu possa aí desenvolver bem a minha ideia, tá certo? Para que ela não fique cansativa. Então eu vou ter 2 elementos de conectivo. Vocês vão ver aí nesse quadrinho que a gente está disponibilizando para vocês, tá certo? O que é um conectivo de início? Aquele que eu vou interligar o parágrafo anterior ao meu segundo parágrafo. Vocês vão perceber que cada parágrafo vai ter um tipo de conectivo de início. No caso deste, no segundo parágrafo, eu posso utilizar dessa forma, nesse sentido, nesse contexto, nesse ínterim, dessa maneira, assim. Tá certo? Para começar o meu segundo parágrafo. E quando a gente estiver lá no meio, e aí os parágrafos de meio são basicamente os mesmos, para eu botar nos parágrafos que eu vou constituir, tá certo? Eu tenho tal realidade expressa, tal realidade existe, nisso, disso, com isso, por isso, conforme, em consequência disso, bem como, logo, tá certo? E aí a gente vai desenvolvendo mais alguns à medida que a gente for passando os parágrafos, tá certo? Então, o conectivo é isso, vai me ligar um período, uma parte do texto a outra, tá certo? Então, o conectivo de início você tem aí no quadrinho, dessa forma, nesse sentido, nesse contexto, nesse ínter, você vai escolher um, e aí eu venho para a paráfrase do argumento. O que é a paráfrase do argumento? Eu vou colocar neste início de parágrafo a ideia que eu já coloquei lá, que eu apresentei no parágrafo inicial do meu argumento. Então, paráfrase é escrever a mesma coisa em outras palavras. Eu vou trabalhar isso e apresentar o meu argumento. E aí, dentro desse argumento, eu contextualizo, eu explico por que eu escolhi esse argumento, tá certo? Por exemplo, se eu estiver falando de bullying, a minha paráfrase do argumento pode ser o bullying aí como assédio. E aí eu vou definir, dentro do contexto de explicação, se eu estou falando do assédio físico ou do assédio psicológico, do assédio moral, tá certo? Então essa primeira parte ela fica meio para enquadrar o que eu vou analisar. Aí eu vou fazer um ponto, vou dividir o meu parágrafo em períodos e aí vou fazer um conectivo de meio, que são aqueles que a gente falou há pouquinho, tá certo? Tal realidade expressa, tal realidade existe, nisso, disso, com isso, por isso, logo, conforme, em consequência disso, bem como. Bom, aí vem o elemento de fundamentação. Lembrando que o elemento de fundamentação, na maioria dos materiais, você encontra também como estratégias argumentativas. Essas estratégias argumentativas a gente vai ver na aula 8, tá certo? Eu vou definir com vocês a aula 8 como a aula para trabalhar, esmiuçar o que são esses elementos de fundamentação ou estratégias argumentativas. De uma maneira assim, bem rasteira, bem objetiva, o que são os elementos de fundamentação? São os recursos, as informações que eu vou
utilizar, vou trazer do meu mundo, do meu conhecimento geral, para comprovar, para dar base, para dar sustentáculo, para respaldar aquele argumento que eu estou defendendo, tá certo? Então ele pode ser uma citação, pode ser um fato, pode ser um exemplo, pode ser uma alusão histórica, pode ser um argumento de autoridade, tá certo? Que a gente falou aqui, pode ser um dado estatístico, ok? Então esse elemento de fundamentação ele vem para dar base, vem para dar suporte, para mostrar também conhecimento geral. Ou seja, eu vou dizer, eu estou defendendo isso, mas tem um grupo na sociedade que também defende. Então eu trago esse grupo para o meu texto através do elemento de fundamentação. Eu coloquei para vocês um exemplo na aula anterior, que eu trouxe uma citação do Zygmunt Bauman, baseado na sua obra Modernidade Líquida. Então, aquela citação também poderia trazer aqui como um elemento de fundamentação, tá certo? E aí, depois, eu vou trazer o efeito consequência, que é, em outras palavras, a minha reflexão autoral, tá certo? A minha reflexão autoral. Eu vou encerrar o meu texto fazendo uma análise desse elemento de fundamentação. O que esse elemento traz? O que ele solidifica? O que ele apresenta, tá certo? Para a nossa estrutura. Então, vamos ver aqui, porque na teoria fica tudo muito aberto, vamos mostrar para vocês um exemplo. Olha um exemplo aqui de um parágrafo intermediário, tá certo? Então, nesse contexto e dessa forma, são dois conectivos. É inadmissível que exista uma excludente limitação sociotecnológica quando o assunto é triagem, tratamento e saúde da população. Isso aí eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo a paráfrase de um argumento. Eu estou falando que não é aceitável o argumento que a gente usa nesse texto. Depois eu vou deixar no material o texto completo para vocês entenderem qual é o parágrafo inicial, a tese e o argumento que essa frase parafraseia, né, com perdão da redundância. Eu tenho aí a paráfrase do argumento, eu estou dizendo o argumento que eu citei lá no primeiro parágrafo, no parágrafo inicial, com outras palavras. E aí eu venho uma explicação. Por que é inadmissível a exclusão do desenvolvimento sociotecnológico, tanto na triagem quanto no tratamento e saúde da população? Por que eu estou afirmando isso antes de tudo? Nós temos hoje um grande desenvolvimento na área da medicina e esse desenvolvimento nos dá a possibilidade de ter várias técnicas e vários procedimentos. Para você ter uma ideia, tem alguns tipos de câncer que são tratados de maneira tradicional com a radioterapia, a quimioterapia no hospital, que é a ingestão, né, de um líquido quimioterápico para tentar destruir aquela célula cancerígena. Mas você tem esse mesmo produto esse mesmo tratamento que você tem que fazer no hospital, que é extremamente danoso ao corpo, você já tem hoje a tecnologia de uma pílula que a substitui. Mas nem toda a população tem acesso a essa pílula. As pessoas mais carentes, as pessoas especialmente que não têm bons planos de saúde ou os planos de saúde mais completos, acabam tendo que fazer a quimioterapia dentro do hospital. Tá certo? Então esse é um exemplo que eu reputo ser inadmissível. Se tem a técnica, se tem como salvar a vida, não é o dinheiro que vai, não é a condição financeira que tem que escolher quem é que vai viver, quem é que vai morrer. Essa é a argumentação deste texto. E aí, mesmo porque se trata de um direito constitucional e inalienável, isso aí é uma explicação. Isso aí é uma contextualização desse argumento. Eu não posso excluir parte da população, tá certo? Só porque ela não tem condição financeira. Saúde é um direito inalienável da população brasileira, ele é constitucional, tá certo? E embora a gente viva um momento hoje que o pobre tem cada vez menos direito, o Estado tem, e ele serve fundamentalmente para cuidar dessas pessoas carentes. O Estado não tem que cuidar de quem tem a sua independência financeira, de quem é um grande empresário, embora disponibilize também para essas pessoas, mas ela tem que cuidar das pessoas que não têm outra alternativa senão ele, Estado, tá certo? E aí eu tenho um conectivo dessa forma, eu trago um elemento de fundamentação, que no caso é um dado estatístico, tá certo? Que é, o Brasil não pode conviver com um índice de 83% de idosos que são privados de exames de densidade óssea para a prevenção de males como osteoporose, artrite, artrose e câncer, como apontou a pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul no ano de 2015.
Ou seja, no Brasil, a gente tem esse exame de densidade, não sei o nome direito, densitometria óssea, né? Densidade óssea, tá? Para prevenção. E hoje a gente não faz isso. Infelizmente, nem todos têm acesso a esse exame, tá certo? E esse exame pode diagnosticar preventivamente esses males aí. E aí você tem a pessoa menos carente, mais carente, que não tem acesso e acaba sofrendo tanto com osteoporose, quanto com artrite, quanto com artrose, quanto com câncer. Tá certo? Então eu peguei uma pesquisa feita por uma faculdade, uma universidade conceituada no Brasil, para que a gente possa solidificar o argumento 1. Tá certo? Show de bola? Enrolei um pouquinho aí no nome do exame, mas densidade óssea já é suficiente para a gente entender. Tá certo? Beleza? Deu para entender? Vamos ver como é que a gente faz o segundo parágrafo, que é muito parecido. O terceiro parágrafo, que é muito parecido. Desenvolvimento 2. Também conectivo, só o que vai mudar aí. Paráfrase do argumento 2 e o conectivo de início. Percebam que o conectivo de início é um conectivo de adição. Eu vou adicionar, já que eu botei um argumento lá e agora eu venho um outro argumento, eu vou apresentar um novo argumento, eu vou adicionar a argumentação. Então eu estou fazendo o mesmo processo no texto. Tá certo? Argumento, argumento, 1 mais 1. Então eu tenho além disso, além do mais, ademais, soma-se a isso, adiciona-se a isso. É o conectivo de início do terceiro parágrafo. A paráfrase do argumento é a mesma, só que aí do argumento 2, contexto e explicação é a mesma coisa, faço um ponto, conectivo de meio, percebam que os conectivos de meio são basicamente os mesmos, tá certo? Eu tenho que escolher um que não seja o mesmo que eu escolhi lá no segundo parágrafo, o elemento de fundamentação e o efeito consequência, que é a minha reflexão autoral. Vamos ver aí como é que ficaria um segundo parágrafo, um segundo desenvolvimento dos parágrafos intermediários, um terceiro parágrafo, sobre aquele tema que a gente discutiu anteriormente. Então vamos lá. Além disso, que é um conectivo de adição, a sensibilidade na relação interpessoal com os pacientes e seus familiares tornou-se parte essencial da prática do profissional da saúde. Ou seja, aí eu estou falando da formação do médico. Além da gente também não ter que separar quem é que vai ter tal exame por uma condição financeira, eu tenho que instruir, eu tenho que preparar o médico a essa relação interpessoal. O familiar não está ali louco, revoltado, insano, porque ele quer ou porque ele é mal educado, não. Ele está ali porque ele quer informação, ele confia em você. Ele jogou a vida de uma pessoa que ele ama na mão do médico. Então o médico tem que ter o equilíbrio nessa relação interpessoal. Tá certo? Ele não pode chegar e fazer uma brincadeira, como eu ouvi certa vez, entre alguns estudantes. Um determinado doutor foi inquirido por um pai como é que estava um filho que tinha ido para o centro cirúrgico com ele, e o médico brincou e falou assim, acabo de lhe economizar uma universidade privada. Ou seja, quis falar que o menino morreu brincando com a questão da economia, com dinheiro, né? Como se a vida fosse desse tamanho, né? Então isso aí não é uma relação interpessoal, não é o adequado. Então essa é a paráfrase do argumento que a gente faz, e aí a gente vem para os elementos de fundamentação. Dessa vez eu não uso um dado estatístico, eu vou usar uma citação de alguém que tenha notoriedade, que seja especialista naquele segmento, naquele conteúdo, que é o Dr. Drauzio Varella. Você deve conhecê-lo, a sociedade brasileira de uma maneira geral conhece, então eu peguei uma citação de uma das suas obras, de um dos seus programas e trouxe para o meu texto. Então vamos ver como é que a gente fechou. Logo, as universidades em especial e todo o setor hospitalar precisam capacitar seu corpo de funcionários para a melhor convivência cotidiana com os seus vulgo clientes. Perceba o que está em branquinho aí, já é uma reflexão autoral, uma relação causa e efeito. O elemento de fundamentação vem no meio. Como defende o Dr. Drauzio Varella, aí entre aspas a citação, o mais importante na rotina do médico é tratar o paciente e não curar a doença. Tá certo? É mais importante tratar o paciente e não curar a doença. Embora curar a doença seja uma atribuição do médico, mas não é a principal. O mais importante é tratar o paciente, tá? Psicológica, emocionalmente e também fisicamente. E assim, reduzir o risco de transformar um trabalho tão significativo e importante para a sociedade em algo apenas comercial. Ou seja, se eu humanizo o papel do médico, eu retiro daquela
coisa tão importante na nossa sociedade, que é a saúde, da questão do comércio, da questão do dinheiro, da questão do cliente, tá? O paciente, ele não é um cliente, ele é um paciente, ele é uma pessoa que precisa de cuidados, ela precisa do seu conhecimento, ela precisa da sua capacidade de melhorá-la, de fazer com que ela não sofra. Então, a humanização do médico, ela é importante e por isso esse parágrafo fecha assim. Presta atenção aqui nessa citação, que eu quero aproveitar e falar um detalhe para vocês. Percebam que a citação está entre aspas. E a citação tem ali, está corretinho, 1,5 linha. Mas se a minha citação tiver 3 linhas, 4 linhas, como é que eu faço? Eita, Roberto, você me falou, e lá no edital, na cartilha do INEP, tem apresentando que uma citação, algo que não seja autoral, não pode ter mais do que 1,5 linha. Como é que eu faço se a minha citação tem 4 linhas? Percebam ali que eu tenho uma aspa. Eu pego essa citação de 4 linhas e separo dentro dessa citação a linha e meia que para mim é mais importante. E aí, se a minha linha e meia eu vou fazer aspas, colchete, reticências, colchete, faço a parte da citação que me convém, colchete, reticências, colchete, fecha aspas. O que significa esse colchete, reticências, colchete? Significa esta frase, essa citação foi descontextualizada, ela foi retirada, pinçada de uma citação maior, tá certo? Se eventualmente eu quero a parte inicial da citação, eu vou fazer aspas a citação, colchete, reticências, colchete, fecha aspas. Se eu quero a parte final da citação, eu vou fazer aspas, colchete, reticências, colchete, a citação, e aí eu fecho com as aspas, tá certo? Então, para eu colocar um argumento de autoridade, eu faço isso. 2 coisas. Eu posso fazer uma citação direta, que é essa que está sendo feita aí, ipsiliter, da forma como o especialista falou, tá certo? Ou eu posso fazer a citação indireta, que é aquela que eu falo com as minhas palavras, de maneira autoral, o que o outro disse. Então, parafraseando ou usando do argumento de fulano. Eu tenho que dar a fonte, eu tenho que dizer quem eu me respaldei para falar. Mas aí eu falo com as minhas palavras, desde que não se modifique o pensamento daquele autor que você escolheu, tá certo? Então, prestem atenção. Esses argumentos, esses parágrafos intermediários, eles vão basicamente fechar a parte analítica do seu texto. Então eu trago o argumento, trago a sua explicação, a sua definição, o seu conceito, se for necessário, trago um elemento de fora do meu texto, do meu conhecimento geral, eu trago uma citação, um fato, um exemplo, que a gente vai ver na próxima aula, o que são esses elementos de fundamentação, e aí eu faço uma reflexão autoral. Ou seja, isso tudo que eu falei, eu sintetizei ali. Se houver a humanização do médico, a gente não corre o risco de transformar o trabalho do médico, o trabalho da medicina, que é tão significativo e tão importante para a nossa sociedade, em algo apenas comercial. Tá certo? Aquela coisa, por exemplo, da consulta, o médico mal olhar na sua cara e já te passar uma receita, ou já te passar um exame, a gente tem que combater isso. O médico tem que te escutar, o médico tem que ter a capacidade de entender qual o seu ambiente, qual a sua forma de lidar e tentar descobrir a causa daquele problema que você está apresentando. Por exemplo, uma simples dor de cabeça, na bibliografia médica, tem pelo menos 180 razões, causas, para que você possa ter uma dor de cabeça. Então, se o médico não te escutar, não entender qual é o seu cotidiano, qual é a sua rotina, ele vai, eventualmente, te passar uma receita errada ou fazer exames que seriam desnecessários, tá certo? Então, prestem atenção. Aula 7, parágrafos intermediários. 2 ou 3 parágrafos intermediários, tá certo? Uma média de 6, 7 linhas. Eu posso ir até a 8ª, porque a média que eu estou fazendo são 6, então parágrafos, no máximo 2 linhas de diferença entre o maior e o menor, mas esses parágrafos intermediários, eles vão servir justamente para o corretor ver, ele tem conhecimento geral, ele tem a capacidade de defender o que ele está propondo, tá certo? Então, vamos lembrar, conectivo, no parágrafo 2, desenvolvimento 1, conectivo de reflexão, e no parágrafo 3, desenvolvimento 2, conectivo de adição, tá certo? Paráfrase do argumento 1, paráfrase do argumento 2.
explicação, delimitação, conceito, ponto, conectivo, aí um conectivo de meio, que é padrão, tá certo? Aí eu venho elemento de fundamentação, estratégia argumentativa e a reflexão autoral. Assim eu monto os 2 ou 3 parágrafos intermediários. Beleza? Show de bola? Deu para entender? Beleza. Tem um materialzinho aí em PDF para que você possa ler e possa fazer uma atividade que a gente está propondo aí para saber se você consegue puxar não só o que você pensa do ponto de vista de argumento, mas conhecimentos, informações, fatos que comprovem, validem esse argumento que você está utilizando. Beleza? Não percam a nossa aula 08, que a gente vai falar apenas e tão somente dos tipos de estratégia argumentativa / elemento de fundamentação que a gente pode utilizar nestes parágrafos intermediários. Sim, eu dividi em 2 aulas os elementos do parágrafo intermediário. A estratégia argumentativa e a estrutura que vocês estão vendo aí, tá certo? Vem comigo na aula 8 e até lá!